Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, um barco no meio do mar, agitado pelas ondas fortes. Que imagem, que símbolo para falar da nossa vida. Porque muitas vezes é assim a nossa vida. Um barquinho no meio da tempestade. Muitas vezes nós experimentamos isto, a nossa fragilidade. No meio das incertezas, no meio das inseguranças, no meio daquilo que não é garantido, entre errâncias, entre finitudes, entre circunstâncias perigosas. Muitas vezes é assim que se encontra a nossa vida, um barquinho agitado pelas ondas. Também a igreja, não raras vezes representada por uma barca, sentiu assim, como se estivesse agitada por poderosas ondas que ameaçavam quebrar a barca e fazê-la naufragar. Nossa vida se sente ameaçada não poucas vezes pelos naufrágios possíveis. Muitas vezes nós somos assaltados pelo medo das ondas. Mas não se enganem, as tempestades não são apenas circunstâncias externas. As tempestades não são apenas situações exteriores que se abatem contra nós e nos assustam. Tantas vezes as tempestades estão dentro de nós. E essas tempestades de dentro também ameaçam nos engolir. Quem já abriu o livro de Jonas deve ter visto exatamente isso. A tempestade de fora não passa de um reflexo da tempestade de dentro. E isso acontece também conosco. Há tempestades que não são fruto de circunstâncias exteriores ou da opção alheia ou do outro, por mais que a gente queira culpar o outro. Há tempestades que são frutos dos desarranjos internos. Há ondas que são tempestivas dentro de nós. E não há barca que resista muitas vezes. É no meio dessa situação difícil que o Evangelho de hoje nos aconselha a não duvidar da presença de Jesus. A presença de Jesus não é uma presença, não é uma ausência, melhor dizendo. Deus não está ausente. E não raro também nós pensamos assim, parece que Deus se apartou de nós. Nas situações mais difíceis, o que nós escutamos dele é um silêncio. O que nós escutamos muitas vezes é um silêncio que nós tentamos quebrar insistentemente. Onde está Deus quando sofremos? Essa é uma das mais graves perguntas da vida.
Onde está Deus quando vem a dor bater à nossa porta? Onde está Deus quando nós lamentamos e choramos? Onde está Deus quando nossa barca ameaça afundar? O Evangelho de hoje responde: está conosco, dentro da barca. Está junto de nós. E apesar de dormir, este sono não é negligência, mas é um símbolo de paz. É um símbolo de tranquilidade. Apesar de dormir, seu sono não é um fechar os olhos para as nossas dores. Muito contrário, muito pelo contrário, é na verdade um convite para que nós coloquemos a confiança nele. Para que nós finquemos as bases da nossa segurança em sua vida. O Evangelho de Marcos não é o que nós acabamos de ler. Diz assim que os discípulos acordaram Jesus, cheios de dúvida, cheios de medo, e disseram para Jesus assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te incomodas? A pergunta desses discípulos parece ser uma pergunta mesmo cheia de dúvida, uma pergunta provocante, quase como se quisessem obrigar Jesus a agir. O Evangelho de Mateus, esse que nós lemos, muda esse elemento do Evangelho de Marcos. E agora os discípulos não reclamam, mas suplicam. E a súplica dos discípulos começa assim: Senhor. Essa é uma confissão de fé. Chamar Jesus de Senhor não é um título de respeito, não é um pronome de tratamento, é uma confissão de fé. Senhor. E o pedido: salva-nos. Isso diz tudo sobre a confiança desses discípulos. E é nesta confiança que nós precisamos nos espelhar. Mesmo na dúvida, eles ousam o passo da fé. Escutem bem isso. Nós aprendemos que fé é o contrário de dúvida, mas não é. Nós aprendemos que quem tem fé não tem dúvidas, e isso não é verdade. Pelo contrário, quem tem fé também tem dúvida. As dúvidas e a fé andam junto. Os discípulos têm medo, porque duvidam. Mas ao mesmo tempo, têm fé, porque atravessam o medo para confiar em Jesus. No fundo, fé é a capacidade de atravessar o medo. No fundo, a fé é a capacidade de lançar a vida além do medo. Dar um passo a mais. Seguir com Jesus, perseverar com Ele. Isso é fé. É a esta fé que nós somos convidados hoje. Porque Jesus, este Senhor que nos salva, acalma as tempestades. A começar por essas ondas pesadas dentro de nós. A começar por essas tempestades que nos obsedam desde dentro. Jesus ordena, ameaça ventos e mar para que cessem, a começar por nós. E acalmadas as tempestades dentro, as de fora refletem a calmaria de dentro. Não duvidemos disso. Comecemos antes por nós. Comecemos antes por pedir ao Senhor que acalme isso que se agita dentro de nós tantas vezes e que ameaça afundar a embarcação de nossa vida. A primeira leitura tirada do livro do profeta Amós parece pintar um rosto de Deus castigador. Um rosto de Deus que arruína o povo que foi infiel até o último momento. O povo estava praticando a injustiça, oprimindo os fracos, massacrando os pobres, desonrando os mais frágeis, adulterando ou se juntando aos adúlteros.
todas essas infidelidades, o profeta diz, serão motivo para que Deus arrase o povo. Parece exatamente uma imagem completamente distinta dessa que a gente acabou de ouvir no Evangelho. O Deus que está conosco, que nos é favorável, misericordioso e bondoso, que acalma as nossas tempestades. Mas no fundo, o que o profeta está fazendo é nada mais, nada menos do que reclamar da injustiça, ameaçar a injustiça, para que o injusto a abandone. No fundo, o profeta não quer o castigo de Deus. No fundo, o profeta quer que o injusto deixe a injustiça. E mais fundo ainda, Deus não é capaz de castigar, mas Deus é capaz de eliminar a injustiça, sobretudo quando a gente se vira para Ele e deixa a injustiça para trás. Peçamos ao Espírito de Jesus que nós sejamos capazes de deixar as ondas da injustiça. Essas ameaçam afogar tanta gente, essas ameaçam afundar tantos barcos, e Deus quer, na verdade, que os nossos barcos, mesmo frágeis, sejam capazes de singrar o mar da vida. Amém.